Salve galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Obviamente nós estamos aqui para quê? Para mais uma aula dessa tchutchuquinha maravilhosa, tudo de bom, né? Maravilhinha desse conteúdo muito delicinha, que é o conteúdo de biologia, né? Apaixonante conteúdo de biologia. Em especial, mais apaixonante ainda é essa parte do curso que a gente está, né? Que a gente está discutindo ecologia. Eu sou apaixonado por ecologia, sou apaixonado por biologia, mas ecologia é tudo de bom. E aí a gente está discutindo o que nessa nossa aula? Nós estamos discutindo, olha só, gente, os biomas terrestres. E aí vale a pena a gente dar uma recapitulada, a gente relembrar um pouquinho essa ideia aqui de bioma, né? Quando a gente olha para os níveis de classificação lá em ecologia, a gente fala lá sobre indivíduo, aí quando eu junto vários indivíduos da mesma espécie, eu tenho uma população, quando eu tenho populações diferentes, eu tenho uma comunidade, e até agora eu só estou falando de ser vivo. Até agora, em momento nenhum, eu falei sobre o ambiente que aquele ser vivo está. Quando eu começo a levar em consideração as características do lugar onde os organismos estão, eu vou começar a falar sobre quem? Vou começar a falar sobre ecossistemas. E bioma é nada mais nada menos do que ecossistema. Só que é um ecossistema numa perspectiva muito mais ampla, muito mais aberta. Tá? Quando eu falo de um ecossistema específico, geralmente esse recorte de um ecossistema, estou falando de uma determinada região geográfica específica. O Brasil, por exemplo, tem vários ecossistemas diferentes. Bioma tende a ter uma amplitude maior, uma caracterização mais ampla. Nessa nossa aula hoje nós vamos falar sobre os 6 grandes ecossistemas terrestres. Não quer dizer que existem apenas 6 grandes biomas, né? A gente considera os biomas justamente por eles serem mais generalistas, mas quando eu penso em ecossistemas, eu posso encontrar ecossistemas muito particulares, como é o caso do Pantanal, como é o caso da Caatinga, né? Que fogem um pouco desses grandes, né, biomas, esses 6 grandes ecossistemas que eu coloquei aqui, né? Está escrito ecossistema, mas entenda que eu estou falando também na perspectiva de bioma. Então aqui nesse momento eu estou sendo mais generalista. Eu vou me preocupar mais em trazer as características mais amplas para que numa outra aula a gente possa fazer um recorte do nosso país muito abençoado com uma das maiores biodiversidades do planeta, justamente devido a essa grande diversidade de ecossistemas que a gente tem aqui. E um ponto muito interessante que eu já quero começar a chamar a atenção para vocês é no que diz respeito a esse conceito aqui, ó, latitude, né? Gente, para você não esquecer, aquele macete super bobo, aprendi isso quando eu estava na escola, minha professora de geografia falou, ó, lembra que o cão late, aí ele fecha a boca, e a latitude a gente está na horizontal, não é mesmo? Uma das grandes influências no clima, se eu penso em numa análise global, é justamente variações de latitude. O nosso país, por ser um país continental, né? Mas ele é um país continental, ele não é apenas... Porque o Canadá também é um país continental. Só que o Canadá não tem tanta variação de latitude igual a gente tem. O Canadá ele tem muita variação em longitude, igual os Estados Unidos, né? Mas a gente tem muita variação em latitude também. Então a gente tem latitudes desde a linha do Equador e a gente vai descendo, 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 passando dos trópicos, não é mesmo? A gente não chega, no entanto, até essas latitudes tão elevadas, igual a gente vai perceber aqui no início da nossa aula. Show de bola? E aí o que é interessante a gente pensar sobre isso? Isso vai ter uma influência direta nas características da vegetação. E é sempre bom eu discutir, pensar e analisar a vegetação. Por que é sempre bom eu pensar em vegetação? Porque eles são a base, né, das trocas, são a base que sustentam qualquer sistema biológico. Se eu presto atenção nas características da vegetação, eu sou diretamente capaz de deduzir o que eu vou encontrar a partir dali. Quanto mais diversa é a minha vegetação, pode ter certeza que mais diversa vai ser a minha fauna. Quanto menos diversa e mais escassa é a minha vegetação, mais difícil vai ser observar relações de trocas de energia naquele ecossistema. E aí a vegetação ela sofre muita influência do clima, né? Obviamente, temperatura, umidade, pluviosidade, as características do solo, tudo isso vai interferir e muito na minha vegetação. E se eu começo a prestar atenção nessas características, eu começo a perceber que está ali, ó, tudo muito bem casado, uma coisa puxa a outra. Eu tenho trocas constantes entre essas características abióticas e as características bióticas. O primeiro grande bioma, né, o primeiro grande ecossistema, aliás, eu vou até fazer isso aqui, ó, eu vou escrever aqui, ó, o primeiro grande bioma que a gente vai discutir chama-se tundra, tá certo?
E aí olha onde que a tundra é localizada. Ela é localizada no hemisfério norte, a uma latitude muito alta, de 60 a 80 graus. Nós estamos quase chegando no polo, né? O polo está ali a 90 graus de latitude. E aí, olha só, o que eu espero encontrar, né? Já que eu estou muito perto do polo. Um clima muito frio, mas não é qualquer tipo de clima frio. É um clima muito frio e seco. Então eu não tenho muita disponibilidade, a umidade aqui ela é mais escassa, mas não quer dizer que eu não tenha neve, pelo contrário, eu tenho muita neve, eu tenho neve na maior parte do tempo, na maior parte do ano. Na verdade mesmo, a gente acaba dizendo que existem em torno apenas de 3 meses, um pouco mais, claro, né? Não são 3 meses fixos no calendário, onde eu vou perceber uma redução nesse frio, eu saio de temperaturas negativas e começo a experimentar algumas temperaturas positivas, mas ainda assim muito baixas, próximas ali de 10 graus, né? Então o verão deles é 10 graus, olha isso, que bizarro, né? 2 estações, né? O inverno muito rigoroso e muito longo e esse pequeno verão com as temperaturas um pouco acima do 0 grau, tá ok? Isso traz um impacto direto, né? Eu não vou perceber nesse bioma vegetações de grande porte, aqui eu encontro apenas gramíneas, vegetação muito pequena mesmo, né? Gramíneas com pouquíssimos arbustos. Isso, obviamente, gera um impacto direto nos tipos de animais, né? Os animais aqui eles vão se adaptar principalmente a se alimentar desses pequenos vegetais, né? A gente nota uma presença grande de animais herbívoros e aqui é bem legal da gente começar a perceber como é que a relação de energia está diretamente conectada. Os animais, quando são de grande porte aqui, igual, por exemplo, as renas e os caribus, né, que são os maiores animais que nós vamos encontrar nesse ecossistema, eles, obviamente, eles são o quê? Eles são herbívoros, porque a disponibilidade energética deles vai ser maior, né, comparada com os predadores. Aqui os predadores são de muito menor porte. Então, raposa, lobo, são animais muito menores do que esses animais herbívoros, tá certo? Por conta desse clima muito intenso, muito frio, eu só vou encontrar os animais que são classificados como animais endotérmicos, né? O Fernando vai falar sobre essa característica da endotermia. Endotermia são aqueles organismos que, a partir do próprio metabolismo, produzem calor, né? Os endotérmicos, eles conseguem estar em diferentes temperaturas. Os ectotérmicos, eles já têm uma limitação maior. Como eles dependem muito da temperatura do ambiente, eles vão ter muita dificuldade de viver em climas de temperatura muito baixa. Alguns animais, inclusive, como as aves, vão ser migratórias, vão evitar esse bioma nesse inverno tão intenso assim. Afinal de contas, quando o inverno chega, a disponibilidade de alimento despenca, e justamente essa menor disponibilidade de alimento dificulta muito a sobrevivência desses organismos, ok? Show de bola! O que nós vamos fazer agora? Eu vou trocar o nosso quadro, onde nós vamos continuar discutindo os outros biomas que nós temos aqui no nosso planeta. Então espera um minutinho que eu vou fazer a minha mágica e a gente troca aqui o nosso quadro, beleza? Até daqui a pouco. Muito bem, gente. Mágica executada, trocamos o nosso quadro. Continuaremos discutindo, então, os biomas terrestres. O próximo bioma que eu vou apresentar para vocês, a gente chama de floresta boreal. Olha para o nome já ajuda bastante a gente a já sacar algumas coisas, ó. Esse nome boreal tem a ver com a palavra norte, tá certo? Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar da tal da aurora boreal, né? Que é aquele evento onde a gente vê aquelas luzes no céu, né? Confessar um negócio para vocês, eu tenho muita vontade ao longo da minha vida de ir nessa região e ter a chance de fotografar uma aurora boreal. Eu acho assim sensacional, né? O que é legal? Por que eu estou evocando a ideia da aurora boreal? Se vocês observarem, buscarem aí no celular de vocês aí agora fotografias que ilustram a aurora boreal, vocês vão conseguir entender direitinho a cara da floresta boreal. Eu também posso chamar esse ambiente de taiga ou florestas de coníferas. O que são coníferas? Coníferas são gimnospermas, são pinheiros, tá certo? Então tem uma predominância muito grande de pinheiros nesse bioma. Tá legal? E uma característica marcante desse bioma, por ser formado principalmente por gimnospermas, por variedades de espécies de pinheiros, é que essas folhas, essas plantas, elas não perdem suas folhas, elas estão sempre com as suas folhas. Só que para adaptar a resistir ao longo período de frio, é quase aqui na floresta boreal como se a gente tivesse só 2 grandes estações, né? Um inverno que é muito rigoroso, que tem muita neve, e um verão
que por conta desse verão eu tenho menos neve, então eu não tenho menos neve, não, eu não tenho neve, então eu tenho uma floresta mais característica, tá certo? A gente fala muito disso, assim, de 2 estações, né? Apesar de que ainda é uma estação, é um ambiente mais frio, mas eu já noto a presença de rios e devido à presença dessas árvores de maior porte, eu vou ter a capacidade de suportar uma biodiversidade maior, né? É sempre bom a gente pensar nisso, turma. Quanto maior a diversidade de produtores, pode ter certeza que vai ter uma maior diversidade de todos os outros organismos subsequentes, tá ok? Muito bem. Então eu tenho essas 2 grandes estações, tá? Elas estão todas restritas ao hemisfério norte, eu só encontro floresta boreal, taiga no hemisfério norte, e é legal da gente parar um pouquinho para pensar que em alguma proporção a quantidade de terra disponível no hemisfério norte ela é maior do que no hemisfério sul, tá? E aí essa variação de latitude no hemisfério norte, com terra, para a gente notar essas variações de bioma, é mais comum no hemisfério norte que no hemisfério sul. Então por isso que vocês vão notar aqui uma menor quantidade de biomas, à medida que a gente for descendo as latitudes, no hemisfério sul, tá certo? Até agora a gente só tratou de biomas que estão no hemisfério norte, beleza? Uma coisa que eu quero chamar a atenção, eu coloco aqui maior biodiversidade, mas eu não estou dizendo de forma alguma que este bioma é o mais biodiverso, é errado. O que eu quero que vocês já possam ir pensando, criando aí na cabeça de vocês, que quando eu vou diminuindo a minha latitude, se eu estou diminuindo a minha latitude, quer dizer que eu estou me aproximando do Equador, com toda certeza, minha biodiversidade está ficando cada vez maior. Então já estou entregando o ouro aqui de um quadro futuro nosso. Quando eu chegar no Equador, é quando eu vou ter a maior biodiversidade possível. É lá que eu encontro a maior variedade de organismos. Mas eu consigo perceber também o que? Quando eu vou diminuindo a latitude, quando eu vou descendo, eu vou tendo animais de maior porte, eu vou tendo teias alimentares mais elaboradas e por aí vai. Aqui eu noto característica de alguns animais conseguirem hibernar para poder fugir do frio, né? A gente já começa a pensar aí em animais que adotam essa estratégia. Então esse período de inverno prolongado, de 5, 6 meses, os animais, para não ter que lidar com essa dificuldade de obtenção de energia, eles adormecem. Então eles economizam o máximo possível de energia. É até errado falar adormecer, porque a hibernação é mais do que um simples sono, tá? É um estado onde você diminui drasticamente seu metabolismo, e aí é uma estratégia ótima para economizar. Aproveitar aqui até jogar uma bomba aqui de curiosidade para vocês. A hipótese mais provável para a gente explicar por que alguns animais dormem é justamente uma estratégia que a gente desenvolveu para poupar energia, para a gente não ficar gastando energia o tempo todo, beleza? Então ela está restrita no hemisfério norte. Assim que a taiga começa a diminuir, então lembra que eu coloquei ali de 60 a 80 graus de latitude, né? Abaixo dos 60 graus eu começo a notar a presença da taiga. Se eu continuar descendo, o próximo bioma que eu vou encontrar é o que a gente chama de floresta temperada, né? Eu gosto muito desse nome, o nome ajuda bastante a gente a entender, né? Floresta temperada é aquela floresta típica de filme de sessão da tarde. Sabe onde tem aquelas estações muito bem demarcadas? E um forte indicativo de que você está lidando com a floresta temperada é principalmente a presença do outono. Aí evoca na sua memória aqueles filmes de sessão da tarde que mostra aquele menino pedalando, né? E tá cheio de folha caída no asfalto, aquela folha marrom, né? Que inclusive dá um outro nome que eu posso dar para esse bioma, de floresta decídua ou caducifólia, né? Que quer dizer justamente isso. Esses vegetais que eu encontro nesse bioma, enquanto que aqui eles não perdem as folhas são muito fininhas para não deixar o gelo se acumular, né? E não queimar com o gelo, porque o frio queima tanto quanto o calor. Aqui, essa vegetação desse bioma tem outra adaptação. Ela perde as folhas para não sofrer com frio intenso. Então, no clima temperado, eu tenho as 4 estações bem demarcadinhas. Então, eu tenho um verão quente, úmido, eu tenho uma primavera muito florida, eu tenho um inverno muito intenso, com neve, e tenho um outono, aquele outono bem cheio de folhas caindo, né? Aquela vegetação que muda muito de cor, com vários tons diferentes de vermelho, amarelo e laranja. Isso é bem característico das florestas temperadas. Mais comuns no hemisfério norte, mas eu também encontro em algumas regiões do hemisfério sul, principalmente ali na região da Argentina e na Austrália também.
Mas principalmente no hemisfério norte que eu vou encontrar isso aqui, tá ok? Por isso eu coloquei essa predominância no hemisfério norte, esse H de hemisfério, né, de hemisfério norte. O solo aqui ele é rico em matéria orgânica, e o que é importante a gente entender esse solo rico em matéria orgânica? Isso automaticamente vai estabelecer aquilo que eu comentei anteriormente, turma. Eu tenho uma maior diversidade de formas de organismos produtores, então eu vou conseguir sustentar uma maior diversidade de consumidores, logo eu tenho uma teia alimentar mais rica, uma teia alimentar mais elaborada, e aí automaticamente eu tenho uma maior diversidade de organismos. Aqui, por exemplo, os predadores têm uma maior diversidade de tamanho. Então eu tenho predadores de grande porte, como o urso, por exemplo, que eu já começo inclusive a perceber aqui também. Mas eu vou encontrar o leão da montanha, né, que é o puma. Eu já começo a notar essa maior variedade de organismos aqui. Reforço, isso já pode guardar. Quanto mais eu vou me aproximando do Equador, maior é a biodiversidade. Fato, tá ok? Com isso, a gente enxerga já 3, né, dos 6 biomas que formam o nosso planeta. Eu vou de novo trocar o nosso quadro, agora nós vamos chegar muito perto do Equador e por conta disso nós vamos nos deparar com uma diversidade absurda, uma enorme biodiversidade. Então espera só um minutinho para trocar o nosso quadro e avançarmos mais um pouquinho, beleza?